Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 11 de junho, e o tema do estudo de hoje é a ferida mortal. E os textos bíblicos que são a base do estudo de hoje estão em Apocalipse, no capítulo 13, verso 5, no capítulo 12, versos 6 e 14, e Daniel, capítulo 7, no versículo 25. E aqui em Apocalipse 13, verso 5, a Bíblia nos diz o seguinte: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Agora o capítulo 12, versos 6 e 14 de Apocalipse. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Agora o verso 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E por fim, Daniel, capítulo 7, no versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Como já estudamos em lições anteriores, os poderes das bestas de Apocalipse 13 e 14 representam um sistema mundial de adoração falsa. Porém, há mais que isso. A besta continuaria por um período de tempo específico na história. Em profecias temporais simbólicas, um dia profético equivale a um ano literal. E esse princípio é muito bem explicado em Números, capítulo 14, verso 34, onde lemos: cada dia representando um ano. Aqui é aplicado o princípio bíblico de contar um dia por um ano. Lembrando que isso, claro, em profecias. Em Ezequiel, capítulo 4, verso 6, encontramos exatamente o mesmo princípio, onde está escrito: um dia para cada ano. Esse princípio tem se mostrado preciso na interpretação de profecias bíblicas de tempo, como, por exemplo, as das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, do verso 24 a 27. Para ficar claro isso, calculando o período de tempo mencionado em Apocalipse, capítulo 13, verso 5, que lemos no início, onde fala de 42 meses, lembrando que cada mês, de acordo com o calendário da época, possui 30 dias. Logo, chegamos a 1260 dias proféticos, ou 1260 anos literais. Vale também lembrar que os calendários antigos tinham regularmente 360 dias por ano. Portanto, quando lemos em Apocalipse a fala de 42 meses, temos, na verdade, uma apresentação simbólica de um período de 1260 dias, que, conforme vemos, na verdade são 1260 anos. No 4º século, o imperador romano Constantino legitimou o cristianismo em todo o império. Em 330 d.C., quando mudou sua capital para Bizâncio, a fim de unir as partes oriental e ocidental do império, deixou um vácuo de liderança em Roma. O Papa, então, preencheu esse vazio. Tornou-se não apenas o poderoso líder religioso, mas também uma força política a se levar em conta na Europa. Em 538 d.C., o imperador romano Justiniano concedeu oficialmente ao bispo romano o papel de defensor da fé. A Igreja medieval exerceu grande influência
de 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo, incluindo a terrível perseguição mencionada na introdução da lição. Berthier, o general de Napoleão, levou o Papa cativo em 1798, em cumprimento exato da profecia. Não sei se você prestou atenção no que estamos mostrando aqui, mas esse tempo de grande influência da Igreja medieval, de 538 a 1798, se dá exatamente num período de 1260 anos. E não foi esse o tempo que lemos em Apocalipse profetizado para que esse poder religioso exercesse toda a sua força? Entenda, perceba como a Bíblia é precisa. Berthier e seu exército capturaram o Papa Pio VI e o removeram sem cerimônia do trono papal. O golpe no papado foi grave, mas de acordo com Apocalipse 13, verso 12, a ferida mortal seria um dia curada, e o mundo ouviria mais um pouco desse poder, muito mais. Portanto, vemos com o estudo de hoje que todos esses períodos de tempo simbolizados em Apocalipse e Daniel se cumpriram com exatidão. E vimos como isso também se cumpriu durante toda a Idade Média, através da Igreja medieval. Isso nos oferece uma segurança enorme, porque até nesses detalhes a Bíblia é impressionantemente incrível. Ela é precisa, e isso nos oferece segurança. Tudo o que a Bíblia diz é a verdade. Tudo o que a Bíblia ensina é a verdade. Tudo o que a Bíblia profetiza, acredite, você crendo ou não, se preparando ou não, vai acontecer, principalmente a volta de Cristo. E ao finalizar o estudo de hoje, deixo com você o texto da leitura bíblica do ano bíblico de hoje, que está no Salmo capítulo 36. Um grande abraço e, com a permissão do Senhor, amanhã vamos dar continuidade ao nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.